Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E olha, meu povo, depois do clássico a gente subiu um pouquinho o tom nas críticas aqui no canal, fez vídeos que a gente não gostaria de fazer, mas eu acho que se tem algo muito positivo pra gente falar depois do jogo contra o Coritiba é a confirmação que o Atlético produziu um reforço, que o Atlético tinha um grande problema na lateral direita, quando a disputa era Ryan Palacios e o Dudu, sabe? Parecia um problema insolucionável na lateral direita que o Atlético precisaria ir no mercado de qualquer maneira para buscar um nome para suprir essa necessidade. E o Atlético ele encontra o Cauã Moraes. É muito importante a gente lembrar que foi o João Correia que encontrou o Cauã Moraes. O Cauã era o jogador recém-chegado no clube do Palmeiras, na base do Atlético. Muita gente botava o Vitinho na frente do Cauã, inclusive esse aqui que vos fala. E o Atlético ele aposta primeiro com o João, depois com o Odair, que o Cauã poderia ser um jogador que naturalmente renderia frutos ao clube, que naturalmente iria dar uma resposta ao Atlético. Cauã já fez gol de classificação na Copa do Brasil. É sempre muito importante lembrar do confronto contra o Brusque. Mas nos últimos 3 jogos, eu acho que dá pra dizer que a chavinha do Cauã virou. E é muito importante a gente ter essa noção que é um jogador prospectado pra base do clube, porque hoje o futebol brasileiro vive uma grande carência de laterais. Então, quando a gente fala de um jogador que foi basicamente criado no Atlético, pelo menos nessa reta final de transição de base para o principal, hoje é a principal maneira de você encontrar um lateral de qualidade. Eu acho que tem um exemplo muito claro nesse sentido no futebol brasileiro, que é o Wesley, e no próprio Atlético. É muito importante a gente lembrar que o último lateral relevante que o Atlético teve foi o Kelvin, que teve uma entrega esportiva muito clara e teve uma entrega financeira muito importante para os cofres do Atlético. Então, o Atlético produzir esse tipo de jogador é o famoso win-win. Ganha esportivamente, ganha financeiramente e foge das opções ruins que o mercado te oferece. Como, por exemplo, ofereceram de Plácido há pouco tempo para o Clube Atlético Paranaense. Ah, Thiago, mas se fosse você, você contrataria ou não contrataria, por exemplo, o Benavides, jogador do Tajeres que o Atlético está negociando, inclusive está bem encaminhada a contratação. Vamos ver o que pode acontecer. Cara, vou ser bem sincero com vocês, traria. Traria porque é um perfil diferente de lateral. Traria porque eu acho que é um cara mais experiente. O Cauã vai ter naturalmente momentos de oscilação. Não acho que a necessidade de contratar outro lateral direito seja nula. Mas esse lateral direito não vem para ser o salvador e a resolução de todos os nossos problemas. Esse novo lateral direito por parte do Atlético chega, primeiro de tudo, para disputar a vaga com o Cauã. Esse novo lateral direito chega para ser uma peça que vai ter ali uma certa responsabilidade de chegar, o Atlético investindo no valor no jogador, mas ele vai ter uma clara concorrência do Cauã. E o Cauã, para mim, é o jogador que eu sempre falei para vocês. O Atlético ele pode subir. E a prioridade do Atlético, naturalmente, tem que ser subir. Mas as heranças que o Atlético conseguir trazer da Série B vai ser realmente a grande conquista que o Atlético vai ter na temporada. Eu esperava que o clube, por exemplo, conseguisse utilizar um pouquinho mais a base. O Dudu começa a ganhar seus primeiros minutos, o Derek começa a ganhar seus primeiros minutos. Mas o Cauã é o mais sólido até agora que a gente tem de herança para levar para a próxima temporada. O Cauã é o mais pronto que a gente tem para levar de herança para a próxima temporada. E Thiago, mas você tá elogiando pra caramba o Cauã, tá falando pra caramba sobre o Cauã. Quais são as verdadeiras características do Cauã que fazem ele ser um jogador tão especial? E pra mim a primeira delas é que o Cauã tem algo que poucos laterais têm no futebol brasileiro, que é uma característica que todo mundo espera que os laterais possam ter, mas no final das contas nem todos têm,
que é o fato de ser um jogador que cruza muito bem. É um lateral que te entrega profundidade, te entrega essa presença ofensiva, te entrega um cruzamento mais perto da linha de fundo possível e é um cruzamento de qualidade. O Atlético já girou uma série de situações assim. Ainda mais o Atlético que, nesse momento, tem o Allan Kardec como titular. Então, esse tipo de jogada, os cruzamentos, eles ganham ainda mais valor, porque você tem uma torre gêmea ali, você tem uma referência ali. Então, o Cauã, ele precisa ser bem ativado, e vinha tendo uma duplinha ali muito interessante com o João, e acho que o Beleze conseguiu ativar muito bem ele no Clássico, para que ele possa chegar nessa zona e fazer esses cruzamentos, que são cruzamentos perigosos. No Clássico, ele acertou um cruzamento na cabeça do Kardec, ele cruzou outra bola entre zagueiro e goleiro, que o Maicon fica numa indefinição. O Morisco não sai e gera uma situação de perigo. Contra o Avaí, botou uma bola na cabeça do Kardec. Contra o Remo, fez o Kardec finalizar uma bola na trave. Então, uma característica que pouco se oferece hoje no futebol brasileiro. E é um lateral muito ofensivo, né? É um lateral muito agudo, é um lateral muito agressivo. Você ter esse lateral flecha, esse lateral que em algum momento vira quase um ponta, eu acho que faz muito bem para sua equipe. Ainda mais uma equipe do Atlético que busca ter mais gente por dentro. Então, às vezes, os laterais têm que fazer o papel do lateral e tem que fazer o papel do ponta também. Tem que fazer o papel desse jogador mais à frente também. Eu no Clássico, por exemplo, em alguns momentos o Beleze virava um lateral direito e o Cauã virava um ponta. Então essa presença ofensiva do Cauã, tanto para os cruzamentos, mas para as associações, para as jogadas coletivas ali, é digna de um ponto. E defensivamente, a gente pensa, né? Putz, o lateral que apoia bem, a tendência é que defenda mal. Mas ofensivamente ele vai muito bem, defensivamente ele é sólido. Jogador muito enérgico, assim. Jogador que ganha dividida, jogador que se impõe nos embates individuais. Jogador que é chato você passar por ele, que ele vai te incomodar. Fisicamente não é tão grande, mas consegue ser competitivo mesmo assim. Então, um jogador que hoje ele se torna talvez o titular, um dos titulares mais incontestáveis que o Atlético tem no seu time. Então, muita expectativa para sequência da evolução do Cauã. Muita expectativa para essa solidificação do Cauã, que faz o Atlético atacar por mais zonas, faz o Atlético resolver um problema na lateral direita, faz o Atlético ser um time mais pronto para competir, tendo um jogador ali que tecnicamente entrega, e tecnicamente é muito enérgico pro jogo sem bola também. Eu vou ser bem sincero com vocês que os primeiros jogos não estavam me empolgando muito do Cauã Moraes, não. Mas agora a chavinha virou. Virou claramente.